Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à nona aula. Vamos estudar agora funções, certo? Então, sem demora, vamos aqui para o Code Blocks. Eu já estou aqui com o arquivo vala9.c criado, certo? E como nós vimos na aula introdutória, funções servem para a gente modularizar o nosso programa, né? Se nós, por exemplo, formos realizar muitas operações de, digamos assim, soma no seu programa. Você, para não ter que ficar somando toda vez, você pode criar uma função soma, que você passa dois parâmetros. Isso aqui resulta em 6, por exemplo, né? Para não ter que criar uma variável, x é igual a 2 mais 4, toda vez que você quiser somar, você pode criar uma função que automatize isso. Então, vamos criar a função soma, né? Vamos implementar essa função soma. Eu vou criar a função soma aqui depois do main. Vamos ver algumas coisas que acontecem se eu criar depois do main e se eu criar antes do main. Vamos lá. A primeira coisa de uma função é o tipo de retorno da função. Nós já vimos que na função main tem um tipo int. Lá embaixo nós podemos dar um return 0. Perceba que esse número retornado aqui é um número inteiro, ou seja, o que eu especifico aqui antes do nome da função é o tipo de retorno da minha função, que eu vou dar pelo return. Então, vamos criar aqui a primeira função que não retorna nada. Ela vai receber os parâmetros e vai imprimir na tela a soma dos argumentos passados. Então, uma função que não imprime nada é do tipo void, ou seja, vazio. Então vamos lá, void soma. Criei aqui minha função e agora eu vou especificar os parâmetros dessa função. Os parâmetros eu especifico como se eu declarasse uma variável normal, certo? Só que sem dar um valor inicial. Por exemplo, minha função soma vai ter dois parâmetros, né? Dois argumentos que vai ser recebidos, que vai ser os dois números para a realização da soma. Então, como é que eu faço isso? Eu quero receber o número inteiro, então int e o nome qualquer aqui do meu parâmetro, int a, por exemplo. E também quero um int b, vai ser dois números que eu vou receber, então int a, int b. Aqui dentro do corpo da minha função, eu trabalho com esses parâmetros. Então vamos lá, aqui eu vou criar aqui um printf, insira dois números, scanf, porcentagem d, vamos colocar aqui x e vamos colocar y. E aqui outra porcentagem d. Vamos declarar aqui int x, y, certo? Declarei duas variáveis, pedi para o usuário inserir dois números e ele vai inserir aqui. Agora, na minha função soma, eu vou fazer o que? Eu vou dar um printf, porcentagem d, eu vou escrever soma. E a soma é o que? É a soma de A com B. Então eu realizo aqui a soma dentro do próprio printf, né? Sem colocar em nenhuma variável. Então eu peguei o parâmetro A e o parâmetro B e somei. E aqui vai sair o resultado dessa soma. Agora eu tenho que chamar minha função no meu main, como eu falei. As funções são chamadas dentro do main, que é o método principal. Então, vamos lá, soma. Pronto, aqui é a chamada da minha função, só que eu tenho que passar os parâmetros para minha função que ficam dentro dos parênteses. Então, quais são os parâmetros? É x e y. Opa, aqui tem um erro aqui. X e y. Então, vamos lá, x, vírgula y. Então, passei dois parâmetros. X vai ser colocado em int a e y vai ser colocado em int b. Perceba que x vai ser copiado em a e y vai ser copiado em b. Dentro da minha função eu não vou conseguir acessar x e y. Por quê? Porque x e y são variáveis locais à função main, bem como int a e int b são variáveis locais à função soma. Então como é que eu acesso os valores a ser somado? Pelos parâmetros a e b, que foi o que eu passei aqui, ó, x para a e y para b. Então quando eu
executar esse programa aqui, vamos receber aqui um erro na minha função soma. Por quê? Diz que soma não foi declarado nesse escopo. Por quê? O compilador C, ele vem de cima para baixo, e quando ele vê a função soma não está aqui nem nessas bibliotecas, está aqui embaixo, mas ele não enxergou aqui ainda. Então como é que eu faço isso? Uma alternativa é você sempre escrever suas funções em cima do seu main. Se você compilar, ele vai compilar a função soma, depois vai chegar no main. Quando ele chegar em soma, ele vai ter compilado já essa função soma. Então ele vai executar aqui, ó. Já mostrou meu programa. Insira dois números. Vamos inserir aqui, ó, 2 e 3, dei enter. Então ele mostrou que a soma é 5. Então ele chama minha função soma, copiou x em A e y em B. Certo? Agora, se eu quiser escrever minhas funções sempre aqui embaixo, como é que eu faço? Eu preciso declarar algo que chamamos de protótipo de função. Como é que eu faço isso? Simples. Tipo da função, tipo de retorno, nome da função e aqui os parâmetros, os tipos de parâmetros que vai ser recebido. Não precisa colocar o identificador do parâmetro, somente tipo de retorno e os tipos de parâmetros. Então, soma igual a 5. Certo? Sem nenhuma dificuldade. Agora vamos criar uma função que retorne a soma. Então vamos colocar aqui um protótipo tipo int, retorna o tipo inteiro. Aqui em void soma vai ser int em vez de void, porque vai retornar um inteiro. Então aqui eu simplesmente coloco return a mais b. Então retornou a mais b. Ou eu poderia criar aqui uma variável int x é igual a mais b, e aqui retornar x. Mas essa forma aqui é mais simples. Return a mais b. Retornou a mais b. Agora aqui eu preciso mudar alguma coisa, porque ele tem uma função soma, mas retornou para onde esse valor? Se eu compilar, ele vai aqui executar sem nenhum problema, porém não vai mostrar nenhuma mensagem na tela, porque soma só retornou aqui um valor. Então como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia dar um printf soma porcentagem d e a chamada minha função soma 2 e 3, soma igual a 5. Então eu usei a função soma dentro do próprio printf, né? O que mostrou foi o retorno aqui, que foi a soma. Ou eu poderia criar aqui uma outra variável, int z. Aqui eu daria z é igual a soma x, y, e aqui eu simplesmente colocava z. Então várias formas de se fazer a mesma coisa. Soma 7, certo? Então vamos aqui dar continuidade. Eu poderia criar uma função que somasse 100 parâmetros. Vamos colocar aqui o return x mais y, que foi o que eu declarei aqui, e eu vou declarar esse x mais y como variável global, ou seja, antes do meu main. Tudo que eu declarar antes do main, aqui, né, é variável global, ou seja, vai estar acessível para o main, vai estar acessível para a soma, né. Perceba que essa variável z não está acessível à função soma, por quê? Porque ela é uma variável local, mas mais a variável xy é uma variável global, ou seja, qualquer função pode acessá-la. Perceba que não é muito recomendável usar variáveis globais, né? Uma vez que toda função, né, tem acesso a suas variáveis, o que pode acarretar uma mudança de valor indesejável por outras funções, certo? Então é interessante que você não use muito variáveis globais. Então vamos lá aqui, ó, soma, retorno x mais y. Aqui eu não preciso colocar mais nenhum parâmetro, porque ele vai pegar o valor diretamente da variável global, que é acessível. Aqui ele está lendo a variável global, armazena a variável global, e aqui ele pega a variável global, que está acessível para a soma. Então vamos executar aqui. Opa! Aqui eu tenho que tirar, né, os parâmetros, já que não recebe mais nenhum parâmetro. Então vamos lá. 5,89, soma é 94, certo? Então
Aqui nós entendemos como funcionam as variáveis globais, certo? Então, funções não tem nada de complicado, certo? Estudem bastante aí as funções. E para finalizar, vou criar aqui uma função que ela vai ser do tipo float dividir. Vamos declarar aqui, vamos tirar a função soma daqui. Vamos aqui, isso aqui é um float, aqui é um float dividir. Para ser mais rápido eu vou usar a variável global mesmo. E retorne x dividido por y, vai retornar um número em ponto flutuante. Logicamente z tem que ser ponto flutuante também. Z igual a dividir, divisão. Então vamos lá. 4 por 5, divisão. Opa, acho que deu algum probleminha aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Estou retornando x. Opa, aqui ó. Aqui eu tenho que colocar aqui é o número ponto flutuante, né? Por isso que me deu um erro lá doido. Um número doido. 4 dividido por 5. 40, não, 4 dividido por 5. Ainda tá me retornando. Outro errinho aqui, ó. Porcentagem F. Eu não troquei quando eu mudei o tipo das variáveis. 4 e 5. Agora sim, 0,0000. Eu posso dar uma precisão. 4 e 5, 0,80. Certo, pessoal? Então essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.